Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Bom, pessoal, na última aula nós trabalhamos então com anúncio publicitário e anúncio institucional. Aí a gente estava trabalhando com o nosso material da apostila de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar com o caderno de atividades de produção textual na parte do anúncio publicitário. Na semana passada eu não passei nenhuma atividade referente ao caderno de atividades, mas hoje então nós vamos ficar com ele para a gente fazer essa parte de anúncio publicitário, tá? Depois a gente retorna para a apostila e começa daí um novo conteúdo. Então vamos lá. Página 4 do volume 2 do caderno de atividades de produção textual. Características do anúncio publicitário, então só para a gente recapitular, o anúncio costuma apresentar em sua estrutura título, texto verbal, imagem, marca e slogan. Suas principais características são linguagem coloquial, uma linguagem clara, né, objetiva, integração entre imagem e texto verbal, a argumentação ainda que implícita, com o objetivo de persuadir o leitor a adotar um comportamento, que aí vai depender se vai ser consumir um produto ou aderir a uma ideia, que daí a gente sabe que é o anúncio institucional. E nós temos um anúncio que diz o seguinte: uma verdadeira obra de arte. O que seria da nossa profissão sem essa escultura da natureza? A belezinha aí é responsável por pelo menos 99% da nossa capacidade criativa. O 1% restante deixamos para aquela esculturazinha ali embaixo. Utilize-o sem moderação. 1º de fevereiro, dia do publicitário. Aí tem os dados, né, referentes à empresa e a referência, onde que está disponível. Na outra página, que daí eu já coloquei aqui junto para ficar mais fácil para nós fazermos a interpretação, tem ali, este anúncio foi criado para celebrar uma data, identifique-a. Tá bem claro porque está lá no anúncio, é só copiar qual é a data. Indique os elementos que compõem esse anúncio, marcando-os nos quadros ao lado do texto. E aí, gente, está destacando. O que vocês vão fazer? Observar a descrição que está ali na página 4 e identificar qual é o título, qual é o texto verbal, tá? Essas coisinhas que vocês vão colocar ali. Depois lá, o texto verbal e a imagem estabelecem uma comparação entre duas obras de arte essenciais para o trabalho do publicitário. No quadro a seguir, identifique-as e registre como é caracterizada cada uma delas no texto verbal. E aí, o primeiro objeto vai ser aquele que está com maior destaque. Então, vocês já sabem qual é. E o segundo é o que está menorzinho, mas também tem uma importância vital na carreira do publicitário. Então, vocês vão colocar e ver como que está definido e como está apresentado. Depois lá, o que o anúncio leva o leitor a concluir a respeito do publicitário? A imagem também possibilita chegar a essa conclusão? Então aqui, gente, o que vocês vão ter que observar? Primeiro, o que vocês tinham de conhecimento antes de termos, né, contato com esse material aqui, tanto na apostila quanto no caderno de atividades, em relação à profissão do publicitário? Eu confesso que eu não tinha tanto conhecimento dos mecanismos utilizados. É claro, o básico que todo leigo sabe, que geralmente uma propaganda é feita para quê? Para persuadir de uma forma ou de outra, chamar a nossa atenção, que o recurso de imagem e palavra é muito presente justamente para atrair a atenção. Mas em relação à profissão publicitário, e pensando nessa questão aqui, o que o anúncio nos traz, justamente para celebrar esse dia, confesso que eu não tinha tanto essa percepção. Claro que aqui é uma jogada, uma estratégia também, né? É óbvio que sem o nosso cérebro não adianta nada ter o computador que a gente não vai conseguir fazer. Mas também é uma estratégia para mostrar da importância que se tem
a nossa melhor ferramenta, né? A nossa mais completa ferramenta, que é o nosso cérebro, que é o que eu sempre digo, todos nós somos dotados de inteligência, só que cada um usa de um jeito, né? E aí isso fica a cargo de cada um o que fará, mas todos nós temos capacidade. Só que aqui é muito interessante porque quando se pensa em publicidade, logo você já vai nessas questões tecnológicas, que você faz uso muito do computador. E aqui ele é colocado bem assim, diminuto, né? Perto, a importância dele é bem diminuta perto do que o cérebro produz. Então, vocês vão colocar essas informações aqui na letra B. Na página 6, pede para vocês explicarem a intertextualidade presente no slogan. Primeiro, qual que é o slogan desse anúncio? Porque tem uma diferença entre o slogan e o título. Como vocês já terão feito lá na página 5, lá no exercício 13, a identificação de qual é o título e qual é o slogan, vai ficar mais fácil. A minha dica geralmente é utilizado de uma outra forma, especialmente no que diz respeito ao consumo de bebida alcoólica nas propagandas que a gente costuma ver. Hoje menos do que a gente via antes, né? Mas sempre que tem uma propaganda de bebida alcoólica é colocada essa informação. Depois lá, na parte inferior do anúncio, há informações sobre a agência. Por que esses dados aparecem no anúncio? Lembra que eu acabei de falar que, tipo, além de colocar a imagem lá do cérebro bem grandona, não era. Tinha um objetivo tipo de marketing? E isso quer dizer o quê? Que citar os dados da empresa, óbvio que nós vamos saber qual é a empresa e se a gente está vendo o nome da empresa, qual que é a consequência, tá? É isso que vocês vão colocar. Claro, de forma mais detalhada. Em um texto de até 10 linhas, e aqui vocês vão reparar que eu retirei as linhas, mas é só para a página ficar melhor apresentada aqui, até porque vocês que farão o texto mesmo, né? Em um texto de até 10 linhas, compare os dois anúncios analisados nesta unidade, o da Hortifruti e o da agência CCA. Bom, lembra do anúncio da Hortifruti, que era da rúcula e que fazia uma intertextualidade com o personagem, o Incrível Hulk? São esses dois anúncios que vocês terão que analisar. E o que tem que conter no texto de vocês? Referência aos dois anúncios e breve descrição deles. Então, imagina que vocês fossem contar para alguém o anúncio que vocês viram. Chegar em casa e vão contar que viram o anúncio ou da Hortifruti ou esse anúncio que fala do dia do publicitário. Então, tem que ser uma descrição breve, porque senão a gente não tem a atenção de quem está nos ouvindo. Depois, comparação quanto à adequação da imagem ao texto verbal e ao aspecto visual do anúncio. Então, assim, quanto daquela imagem, juntamente com o texto verbal, conseguiu alcançar o objetivo de chamar a atenção do leitor, de despertar a curiosidade do leitor, do espectador. Comparação quanto ao recurso estilístico empregado nos dois anúncios, no caso, a intertextualidade. Como vocês já fizeram na outra aula, então a intertextualidade com o Incrível Hulk, e aqui é a que vocês vão identificar por meio do slogan, que é ali na questão 15. Comparação quanto à criatividade. Então, assim, para vocês, os dois foram criativos, um foi mais criativo que o outro, por que que foi? E a avaliação final dos dois anúncios. Então, depois de apresentar todos estes elementos, a que conclusão vocês chegaram em relação aos dois anúncios, tá? Pode fazer aí no livro de atividades mesmo, tá bom? Leia alguns slogans e resolva as questões de 18 a 20. Observe slogans que ficaram famosos. E aí, alguns talvez sejam bem conhecidos de vocês e outros não. Mas aqueles que vocês não conhecerem, fazendo a leitura aqui, vocês tomarão conhecimento e, na realidade, o exercício é mais pelo sentido que essas frases têm, o impacto que elas causam, e não necessariamente o conhecimento que vocês vão ter em relação a ter ouvido ou não antes, tá?
Então aqui eu trouxe o que vocês acabaram de ver, né, na página anterior, os slogans, para que vocês possam fazer a resolução na página 7, dos exercícios da página 7. Então, fazendo sua vida mais doce, não esqueça minha calói, não tem comparação. Homo, porque se sujar faz bem, legítima só Havaianas, é gostoso e faz bem. Esse último aqui, não podemos afirmar com tanta certeza, né? A segunda parte do slogan. Mas, enfim, considerando que vocês já sabem sobre os slogans, vocês vão assinalar se é verdadeiro ou falso as informações. Então, as frases que compõem os slogans, em geral, são simples e curtas. E nós temos ali vários slogans que podem comprovar o porquê que vai ser verdadeiro ou falso. Os slogans não descrevem o produto, mas mostram um ponto de vista interessante ou incomum a seu respeito. Então, baseado nesses daqui e em outros que vocês conhecem, vocês acham que é verdadeiro ou falso essa informação? Nos slogans, predomina a linguagem literal, sem subjetividades, para o leitor fazer a rápida associação com o produto. E aí vocês podem lembrar lá do anúncio que nós vimos na outra aula, que era do esmalte, né, Risqué, que tinha lá da questão da seleção, e outros que nós vimos também e que vocês já viram sem ser na aula, para identificar se essa linguagem é literal, sem subjetividade, ou se é uma linguagem conotativa, tá? Que é no sentido figurado. Aí, na 19, pede para vocês colocarem um outro slogan que vocês se lembrem. Então, não necessariamente que vocês vão pesquisar. Às vezes a gente lembra um pedaço do slogan ou lembra que viu em algum lugar, mas não lembra certinho como é, e daí tudo bem pesquisar. Mas do contrário, tentem lembrar algum que esteja na memória de vocês, tá? Que seja já do conhecimento de vocês, sem precisar que vocês pesquisem na internet, tá? Reúna-se com um colega, pode ser você e o seu cérebro, tá? E juntos criem 2 slogans, um com o propósito de divulgar livros produzidos por uma editora, outro para comemorar o Dia do Estudante. Lembrem-se de que o slogan deve destacar as qualidades, os atributos do que se está divulgando. E aí podem fazer também no caderno de atividades de vocês, tá? Não precisa fazer no caderno de produção de texto. Pode ser direto aí que tem espaço para ser feito. Aí na sequência, nós temos ali o spot publicitário. Lembra que eu comentei na outra aula, tinha um exercício, né? Tem, né, um exercício na apostila de língua portuguesa para que vocês produzam um spot, porém, devido ao momento que nós estamos, é preferível que nós façamos essa atividade quando retornarmos para a sala de aula, tá? Mas aqui está questionando as características, tá, desse tipo de texto. Então vamos lá. Podem ser criados personagens, narrador, enredo e até situações de humor. Lembrando que o spot é aquele comercial que nós costumamos ouvir nos rádios, tá? Então a gente tem que pensar qual que é o contexto de produção que tem que ser feito para que consiga se atingir esse objetivo em que você não tem a imagem, você só tem o som. Então a imagem, quem tem que produzir somos nós, né? Essa imagem mental, criar por meio daquilo que estamos ouvindo qual é o objetivo do spot. O nível de linguagem adotado neste tipo de produção é o formal. O que vocês vão ter que lembrar aqui? Qualquer texto em caráter de publicidade, ele quer abarcar o máximo de pessoas possível. Então, tem que levar isso em consideração. Pode ser acompanhado de um jingle, pequena peça musical que ajuda a divulgar as qualidades do produto e a gravar a marca na memória do ouvinte. Então, leve em consideração todos esses elementos que fica fácil chegar a uma conclusão sobre as características que realmente pertencem a esse tipo de texto e a que não condiz, ou as que não condizem, né? Aqui na página 8, gente, pede para vocês imaginarem que a editora para a qual vocês criaram o slogan deseja divulgar seus livros por meio de publicidade radiofônica. Produza um roteiro de spot apenas da parte da locução, ou seja, não se preocupe em indicar os sons que devam acompanhar a locução.
Seu texto deve ter, no máximo, 15 linhas. A locução pode ser com uma ou mais pessoas. Essas falas precisam estar indicadas antes do texto, colocar a marcação de quem vai falar, então se é voz feminina 1, voz masculina 1, se é locutor 1, locutor 2, tá? Aí vocês podem escrever na primeira linha, roteiro de spot, e daí se já tiver um nome, o anúncio que vocês vão colocar. Aí na outra linha, vocês podem colocar cliente. Então, quem é o cliente de vocês? No caso, vai ser a editora, né? A campanha, então, qual que é o nome da campanha? A peça, que tipo de formato vai ser esse anúncio? No caso, é um spot. O título, então, qual que é o título do trabalho de vocês? E aí vocês vão descrever. Então, o locutor anuncia isso, voz de tal pessoa. E daí o que a pessoa vai fazer, tá? Só não precisa, igual tá colocado ali, vocês não precisam colocar a parte da música, tá? Isso não é necessário. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem 2 exemplos diferentes de spot publicitário, porque assim vocês terão uma base para produzir o spot de vocês. No mês das mães, homenageie aquela que o ama incondicionalmente com o livro Mensagens para as Mães. Agradeça por tê-la por perto com a novena das mães e com Orar 15 dias com São Geraldo Magela, o santo padroeiro das futuras mamães. Na compra dos 3 livros, o frete é grátis. Ligue 0800 160004 ou acesse www.editorasantuario.com.br. Editora Santuário, presente no seu dia a dia. Acredito que você ainda está aí. Nesse tempo eu fui na farmácia, no supermercado, no posto de gasolina e ainda comprei uns pãezinhos para o lanche. Pois é, mas na farmácia tem Bematec, no super tem Bematec, no posto tem Bematec, na padaria tem Bematec. E aqui, olha lá, tem caneta falhando, bloquinho de nota. Xiii. Faltando agilidade no seu caixa? Com a Bematec todo mundo ganha. Procure a revenda Bematec XYZ pelo telefone 1234-5678 e automatize seu negócio. Como vocês puderam perceber, são bem diferentes um do outro, né? O primeiro é só realmente para anunciar um produto, tem aí a locução, né? E o segundo, nós temos ali a interação de personagens. Vocês vão escolher o que fica melhor para vocês produzirem. Só que reparem que em ambos tem interpretação, tá? Então não é simplesmente ler o texto de qualquer forma, é preciso interpretar, senão você não consegue passar a verdade daquilo que você está anunciando, está vendendo, enfim. Então, todos esses elementos vocês terão que levar em consideração para produzir o roteiro de vocês, tá? Depois, gente, no exercício 23, fala da questão do consumismo. E tem um textinho ali da Desirê Ruas que coloca a diferença entre consumo e consumismo. Porque quando a gente pensa em consumo, todos nós precisamos consumir, não tem como. A gente vai precisar consumir alguma coisa para comer, a gente precisa consumir algo para vestir, algo para fazer de lazer, seja agora, por exemplo, que estamos em casa. Ainda assim, aqueles que estão em casa vão consumir de alguma forma. Então, ou vai ser por meio da internet, ou vai ser por meio da televisão. São coisas que são necessárias. A educação também é um tipo de consumo. Um abrigo, eu vou ficar num hotel, eu não tenho aonde ficar. É um consumo necessário, então faz parte do ser humano. Já o consumismo, não. O consumismo é quando você não precisa daquilo, não é algo necessário para a sua sobrevivência, mas você coloca na sua cabeça, principalmente porque a sociedade impõe muito isso, coloca para você que aquilo é necessário, quando não é. Eu não preciso ter 10 calças jeans igual. É um exemplo bem estúpido, porém, só para vocês entenderem. Eu preciso de uma calça jeans, vamos colocar assim. Eu tenho aquela calça jeans que dá para eu usar a semana inteira. Mas aí eu vou lá e compro 10, não porque eu precise, mas porque
está sendo dito que é legal ter aquele modelo, porque todo mundo tem aquele modelo, então eu preciso ter também. E é aí que a gente perde o controle de separar o que é essencial do que não é essencial na nossa vida. E isso é por meio do que a gente toma conhecimento? Principalmente pela publicidade. Às vezes você nem está interessado em determinado produto, mas aí você vê a propaganda e aí instala, você fala, nossa, sabe que eu não tenho um negócio desse, ou o que eu tenho já não está tão novo, então acho que eu vou comprar. A publicidade influencia em muito. Agora, principalmente com essa questão dos nossos dados, a gente está, às vezes, passando por uma rede social e um produto que você só passou e deu uma olhadinha, ele vai ficar sendo mostrado para você diversas vezes, até que ou ele deixe de aparecer ou você acabe comprando, tá? Então, é uma forma de instigar esse consumismo que está tão crescente nos dias de hoje. Aí vocês farão a leitura do textinho e com base nisso que eu também expliquei para vocês, que na realidade é a ideia do que o texto traz, mas claro que lá está mais detalhado, vocês responderão o que é necessário fazer para que o consumo não se transforme em consumismo. Depois nós temos a proposta de produção textual. Conceituada agência de publicidade busca entre estudantes um estagiário. Aos candidatos é solicitado o seguinte teste: a elaboração de um anúncio para a campanha da Hortifruti. Elabore o anúncio como se fosse concorrer ao emprego. E aí vocês vão responder estas questões. Não deixem em branco a questão do planejamento, produção e avaliação, tá? Então, qual que vai ser o produto que vocês vão divulgar? Com qual cartaz de filme você fará a intertextualidade? Veja que já está delimitando o que vocês têm que fazer. Então, não vai dar para fazer diferente, não. Vai ter que fazer dentro, com base naquele que a gente viu da Incrível Rúcula lá, né? Que imagem irá compor seu texto? E aqui vocês vão descrever qual que é essa imagem. Depois vai criar o título e o texto verbal do seu anúncio, tá? Produza seu anúncio mantendo a marca da empresa Hortifruti e o slogan. Lembrando que o slogan deles é: aqui a natureza é a estrela. Feito o texto, gente, vocês vão fazer esse processo aqui de avaliação. Então, vão observar todos os tópicos e ver se vocês atingiram aquilo que foi solicitado. Aí façam, pode ser na folha que tem no material aí de produção textual de vocês mesmos, pode ser no caderno, mas de uma forma que depois eu consiga trazer para casa para corrigir, tá? Bom, gente, é isso. Não se esqueçam de exercitar bastante a criatividade de vocês, especialmente se é algo que é para ser vendido, né? Nós sabemos que para alguém querer consumir, eu preciso trabalhar muito mais a criatividade, senão não vai chamar a atenção do público, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo e nos vemos na próxima semana. Tchau, pessoal!